meninos, tudo bem? Estamos de volta a mais uma aula. Hoje nossa aula vai ser sobre Guerra Fria, cara. Então vamos embora, né não? Quando que inicia a Guerra Fria, cara? Vamos falar primeiro de datas. 1945 até 1991. 1945, mais precisamente nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, que é quando os Estados Unidos lançam as bombas de Hiroshima e Nagasaki. A gente tem que lembrar que invadir o Japão seria muito difícil, a questão da invasão das ilhas ali e no caminho até o Japão já estava sendo um processo muito complicado, mas a utilização da bomba de Hiroshima e Nagasaki tem muito a ver com uma demonstração de força, não só para o Japão, que aquela guerra continuava, apesar de Hitler já ter caído, a Alemanha nazista já ter caído, a guerra continuava com os japoneses, muito além de uma demonstração de força para o Japão, era uma demonstração de força para o mundo e principalmente para a União Soviética, tá legal? Eu queria mostrar que eu tinha uma força que ninguém tinha e que as pessoas deveriam estar ao meu lado porque eu tenho um poder que ninguém tem. Quando a gente falar de Guerra Fria, fica com isso muito na cabeça, tá? É uma guerra muito assim de propaganda. Eu tenho que mostrar que eu tenho coisas que os outros não têm, por isso você deve estar ao meu lado. Tá legal? Eu tenho um poder que X não tem, então fique do meu lado. Tá legal? Lembra sempre disso. E o fim vai se dar em 1991, quando você tem o colapso da União Soviética. Um dos marcos desse processo de fim da União Soviética é a queda do Muro de Berlim, tá legal? Que é um dos pontos mais interessantes que a gente tem aí na história. É o fim da União Soviética com a queda do Muro de Berlim. Eu vou ver se eu acho algum documentário, alguma coisa e coloco na playlist para vocês. Lembrando, galera, no meu canal aqui você tem a playlist. Na playlist tem vários vídeos, documentários que eu indico para você de outros canais que você pode estar acessando no canal da pessoa para poder seguir e ouvir lá, tá legal? Eu acho que é uma forma interessante da gente expandir nosso conteúdo, ok? Continuando então, é uma questão, definição política, né? A segunda parte dessa definição é ideológica, porque você tem capitalismo e socialismo barra comunismo de um lado e do outro, tá legal? E por fim é um conflito militar. É um conflito militar indireto, mas é um conflito militar. Tudo bem? Até aí foi? Então vamos seguindo aí esse bonde, tá legal? O início se dá então com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, é uma guerra de nervos, é uma guerra onde os dois países buscam influenciar outras nações, e aí vamos para as características desse conflito, tá legal? Eu elenquei 5 características da Guerra Fria, e a primeira característica, que é a característica ideológica, eu vou deixar para falar com vocês no final, pode ser? Porque aí no fim eu posso explicar sobre doutrina Truman, Plano Marshall, Comecon, OTAN, Pacto de Varsóvia e por aí vai. Tá legal? Vamos deixar para o final, eu explico para vocês. A segunda característica que eu quero falar é a ideia do mundo bipolar. Você vai ter zonas de influência, países influenciados pelo capitalismo, Estados Unidos, pela União Soviética, o comunismo e o socialismo. Essa busca por zona de influências é a busca constante dessas duas nações. Elas vão estar lutando e demonstrando força, demonstrando armamento, demonstrando corrida espacial, em busca de zonas de influência. É o tempo inteiro a busca por zonas de influência. Tá bom? Continuando então, a gente tem a ordem mundial bipolar, então, né? A bipolaridade, o lado capitalista, o lado comunista, é uma coisa que hoje você vê muito claramente também na política brasileira. A gente está com uma política muito polarizada, então eu creio que para você seja fácil você compreender esse período que a gente está esse período da história, pensando no nosso período, nosso momento atual, tá legal? Essa ideia de direita e esquerda, ela surge na verdade na Revolução Francesa, tá? Na Revolução Francesa, durante a Convenção Nacional, você tinha de um lado os girondinos, que eram mais moderados, que ficavam à direita, você tinha os jacobinos, radicais, que ficavam à esquerda, e você tinha um centro, que era a planície, que ficava ali no centro tentando intercalar entre um lado e o outro. Tá legal? Então essa ideia de direita e esquerda surge, na verdade, lá na Revolução Francesa ainda, e a gente vê ela presente na Guerra Fria e vê presente na nossa política até os dias de hoje. Tá bom?
Continuando então, essa ideia do mundo bipolar, você tem corrida armamentista e você vai ter um permanente estado de tensão. Cara, durante o período da corrida armamentista, a gente vai ter, por exemplo, a bomba atômica, né? A bomba atômica, os Estados Unidos lançam ela em 1945. Só em 1949 é que a União Soviética vai conseguir produzir a sua bomba atômica. Quando ela consegue produzir a sua bomba atômica, meio que equipara as forças militares entre as duas nações. E aí é o tempo inteiro uma corrida por poder fazer armas melhores. Por exemplo, vai surgir a AK-47, que é um dos clássicos de arma quando a gente pensa em conflitos, tá legal? Evolução tecnológica nos jatos e na aviação no geral, aviação de guerra, aviação militar. Qualquer tipo de evolução, mas muito além de você ter uma evolução nas suas armas e no poder de fogo que você tem, no poder militar que você possui, é também você demonstrar para o mundo esse poder. Você tem que demonstrar para as outras nações que você adquiriu tal forma, tal poder, e esse poder te coloca à frente do outro, para que você tenha o quê? Influências, zona de influências. Você tenha países que seguem o seu modelo e seguem a sua maneira de pensar e que estão alinhados com você. Tá legal? E aí, por fim, essa permanente tensão, porque você vai ter, cara, ali, vamos dizer, a gente tem a crise dos mísseis, né? Que vai ser quando a União Soviética envia mísseis para Cuba e esses mísseis ficam apontados para os Estados Unidos. Vai ser um momento onde a gente tem a maior tensão entre as duas nações e onde a gente chegou mais próximo de ter uma guerra nuclear. Esse era o grande medo da época. O grande medo é que a gente tivesse uma guerra nuclear entre essas duas nações, porque a guerra nuclear era falar do fim do mundo. Né? A gente não está falando de uma coisa que iria ser como um conflito normal, era um conflito que extrapolava a realidade a realidade da nossa sociedade, podendo gerar o fim dela, né? Quando você pensa em guerra atômica, galera, é assim, apesar da gente ter esses momentos de tensão tão forte entre as duas nações, eu acho que você consegue compreender também, estudando sobre o conteúdo, que essas duas nações sabiam que esse conflito era um conflito que não teria vencedores, porque não existiria um mundo para governar após esse conflito atômico. Então, felizmente, a gente não chegou a ter esse conflito, porém chegamos muito próximo deles quando você pensa principalmente na crise dos mísseis ali quando a gente está falando de Cuba, tá legal? E por fim você tem a corrida espacial, que é um dos momentos mais bacanas, né? Quando você fala de Guerra Fria, é um dos momentos mais interessantes. A corrida espacial era uma maneira de influenciar outras nações novamente, influenciar propaganda e influência. Influenciar outras nações na busca pelo espaço. Eu busco o espaço e buscar o espaço influencia outras nações a estarem ao meu lado, porque elas percebem o avanço tecnológico que eu possuo e que aquela outra nação não possui. E nesse momento, ao contrário do que aconteceu com as bombas atômicas, quem saiu na frente vai ser a União Soviética. A União Soviética ela vai lançar primeiro o Sputnik 1, que vai ser o primeiro satélite colocado em órbita, tá legal? Depois eles colocam o Sputnik 2 com uma cadelinha lá dentro, a cadelinha Laika, e essa cachorrinha, infelizmente, vai morrer algumas horas depois, mas ela é colocada em órbita também. E depois eles colocam o Yuri Gagarin, que vai ser o primeiro homem a subir ao espaço, né? E conseguir retornar. Então você tem aí a União Soviética dando passos à frente dos Estados Unidos nesse processo, tá legal? Os Estados Unidos vão revidar isso? Vão revidar em 1969, que é quando a gente vai ter o homem chegando à Lua. O homem vai chegar à Lua, cara, e nesse momento que o homem chega à Lua com Neil Armstrong, né, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, os Estados Unidos selam, então, vamos dizer assim, a vitória dentro dessa corrida espacial. Tá bacana? Até aí foi. Então fechou. Vamos voltar para a primeira característica. A primeira característica que eu queria colocar. Vamos lá. Quais foram as características que eu elenquei aqui para você, tá legal? Eu elenquei algumas características, vamos citar. Primeira característica que eu elenquei é a questão ideológica, que é a que eu vou explicar já já, tá legal? Que é o conflito ideológico, União Soviética comunista socialista e os Estados Unidos capitalista. A segunda característica que eu botei vai ser a ordem mundial bipolar, bipolaridade, é o mundo dividido. A terceira característica é a
corrida armamentista. A quarta característica, tensão permanente entre os países. E a quinta característica, a corrida espacial. Ok até aí? Então agora a gente vai para a questão ideológica, tá legal? A questão ideológica, galera, ela é, vamos dizer, o grande ponto de influência de outras nações, tá? Os Estados Unidos vão ter três tópicos básicos aí de influenciar com essa corrida ideológica. Eles vão ter o plano, a doutrina Truman, tá? Harry Truman, presidente americano, a doutrina Truman, o plano Marshall e você tem a OTAN. Do outro lado, a União Soviética, você tem o Pacto de Varsóvia e você tem a Comic Con. Tá legal? Só vamos colocar uma coisa. Quando eu falo de zona de influências e a influência ideológica, eu estou falando do capitalismo. O capitalismo trazia toda aquela mensagem de liberdade, democracia, enquanto a União Soviética era colocada por eles como um regime é, imperialista, que não permitia, ditatorial, que não dava liberdade aos indivíduos e por aí vai. Isso não é muito uma verdade, tá? Porque os Estados Unidos ele vai se relacionar com várias ditaduras no mundo, desde que essas ditaduras estejam ao lado das suas ideias, as ideias capitalistas que ele preconiza como corretas. Se o país está influenciado por ele e aceita essa influência e está alinhado ideologicamente com ele, essa questão de democracia ficava um pouco ao lado, tá? Então os Estados Unidos, sim, se relacionou com algumas nações para poder, algumas nações ditatoriais, para poder ter zonas de influência. Então essa ideia de liberdade, democracia que os americanos tanto falam ou tanto colocam durante a Guerra Fria, ela não é tão real assim, tá legal? A doutrina Truman, cara, é muito uma ideia de propaganda, é uma perseguição a todos aqueles que poderiam ter ideias ou visões socialistas dentro da sua nação, mas é uma propaganda e um marketing gigantesco, gigantesco pelo mundo. Fazendo propaganda mesmo, o cinema americano foi utilizado como uma maneira de propagar as ideias capitalistas. A gente fez um trabalho disso até, ou se não fez, a gente iria fazer um trabalho sobre cartoons, desenhos, né? Se você pega ali o Capitão América, o Super-Homem, eles sempre estão lutando contra vilões que têm características comunistas, socialistas, o Caveira Vermelha, por exemplo, tá? Então você tem em várias instâncias da sociedade uma propaganda das ideologias capitalistas. Tá? Isso é uma maneira de eu influenciar outras nações a estarem ao meu lado. Mas qual é a melhor maneira de influenciar alguém? É dando dinheiro. E aí vem o Plano Marshall. O Plano Marshall ele traz aí 13 bilhões. Os Estados Unidos investiu 13 bilhões só na Europa Ocidental para poder ter ali uma zona de influência e uma barreira muito forte contra o comunismo da União Soviética. Tá legal? Então eu utilizo a questão, o quesito financeiro, eu utilizo uma ajuda, um auxílio financeiro para ter ao meu lado nações dentro da minha zona de influência. Isso é o Plano Marshall. A União Soviética ela vai ter uma coisa semelhante, ela vai ter a Comic Con. Só que a Comic Con da União Soviética não tem o mesmo poderio econômico que o Plano Marshall tinha. A Comic Con é muito mais uma ideia da gente fazer o quê? Vamos fazer uma assistência mútua, a gente se relaciona, a gente está próximo ao outro, um auxiliando o outro. Eles não tinham o poderio econômico que os Estados Unidos tinham com o Plano Marshall, não existia, porém, sim, era um auxílio econômico muito forte também, que era colocado ali pela Comic Con. Então você tem de um lado o Plano Marshall, capitalismo, Estados Unidos, do outro lado você tem a Comic Con, e aí você tem o socialismo barra comunismo da União Soviética. Fechado? Além disso, a gente tem a OTAN, que é um pacto militar. Então você cria ali um grupo de aliados dentro de um pacto militar, um pacto financeiro, plano Marshall, uma propaganda, doutrina Truman, tá legal? E do outro lado você tem a mesma coisa, você vai ter o Pacto de Varsóvia, que é justamente uma aliança militar que foi feita pelos comunistas, pela União Soviética, para poder também alinhar ali a sua zona de influência. Fechado, galera? Basicamente é isso sobre Guerra Fria. Qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Pode colocar aqui no canal do YouTube, pode mandar aqui ó, no meu Instagram também. Pode ir lá no meu site profeduardo.com, tem um campo lá para você poder mandar mensagem, ou nos fóruns, ou em qualquer plataforma que a gente estiver. Eu estou sempre aqui para tirar suas dúvidas. Aos poucos a gente vai melhorando esses vídeos aí, tá legal? Juntos somos fortes e ó, aquele que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Até mais, tchau!